Boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. Muito bom estarmos reunidos na casa de Deus para orar e para estudar a Bíblia, junto com a comunhão. Por isso nós estamos reunidos. Essas disciplinas espirituais são o que nos sustentam. Bíblia, oração e o amor do irmão. Isso é maravilhoso. Essas são oportunidades que Deus nos dá de crescermos, de sermos edificados e de edificarmos uns aos outros também. Porque um abraço edifica, um sorriso edifica. Muitas vezes nós vimos cansados da agenda lá de fora, sobrecarregados, dia difícil no trabalho, mas quando nós entramos na casa de Deus, a paz do Senhor enche o nosso coração e a alegria de estarmos reunidos em família, a família da fé, também alegra muito o nosso coração. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar louvores ao Senhor. Deus está aqui. Uma lição maravilhosa que nós aprendemos na Santa Ceia do Senhor é que Jesus Cristo não está vivo apenas entre nós, Ele está vivo entre nós. Mas aquele que diz: tomai e comei, este é o meu corpo. Então é o corpo de alguém que vive, porque Jesus Cristo está vivo. E quando nós comemos, quando nós alimentamos, aquele alimento passa a ser parte de nós. Ele está em nós. Que maravilhoso saber disso, que Jesus está aqui, Jesus Cristo está em mim, Jesus Cristo está em ti, Jesus Cristo está em nós e vivo entre nós. Que maravilha! Vamos aproveitar essa oportunidade e ter intimidade com Deus. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir em mim. Deus está em mim, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir em ti. Deus está em ti, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir em nós. Deus está em nós, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo quanto o ar que nós respiramos,
Deus está conosco. E se Ele está conosco, não há o que temer. Ele habita em nós através da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o maior presente que um ser humano pode receber no universo. Não existe nada que se compare, que uma pessoa possa receber no universo, que se compare ao Espírito Santo. Ele é nada mais, nada menos do que o Deus majestoso, Criador, soberano, que controla a história de eternidade a eternidade, que tudo pode, que tudo faz segundo a sua vontade, que a tudo no universo sustenta, aquele que é, que era e que há de vir, o que nunca nasceu, que nunca morreu, o eterno, o que é desde a eternidade. Que milagre, um ser assim, habitar um pobre miserável como eu, habitar nós que somos tão pequenos, tão fracos, mas Ele nos ama tanto, que Ele se diminui, por amor de nós. E Ele fez isso, vindo à terra, e foi encontrado entre nós em figura humana, e faz isso também, quando vem tabernacular no nosso coração, quando faz de nós o seu templo, quando faz de nós a sua casa favorita. Ele é o infinito, que vem habitar num tabernáculo passageiro e pequeno como nós. Mas nós podemos pedir sim: Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, de ti eu quero ser, Espírito, enche o meu ser. Vamos cantar com alegria. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Em Hebreus, a palavra de Deus diz que quando nós nos apresentamos, quando nós entramos no lugar onde Deus está, e fazemos isso com o dom da vida, nós vivemos na presença de Deus, não apenas entramos. Ao orar nós costumamos dizer isso, né? Pai, entramos em tua presença, mas o ideal é que nós nunca saiamos, né?
Como Paulo diz, orai sem cessar. Nós nunca saímos. Mas quando nós buscamos de forma especial, quando nós nos achegamos, lá em Hebreus a palavra diz que nós podemos nos achegar confiadamente perante esse trono da graça, com confiança, ou seja, sabendo que seremos aceitos, que seremos recebidos. Que maravilha! Então que nós possamos viver dessa forma, nos apresentar diante do altar de Deus, desde de manhãzinha, da hora que nós levantamos, e até à noite, quando nós consagramos a Deus o dia em oração, e pedimos o sono reparador. É tudo e é sempre. Levantamos e deitamos, sempre, no altar de Deus, na presença dEle. Que maravilha. Vamos nos assentar. Vamos ter um tempo de oração pela nossa cidade, pela nossa igreja. Gostaria de relembrar aqui que nós temos uma responsabilidade para com essas famílias missionárias. Esses irmãos e irmãs que servem ao Senhor, perto e longe, são os nossos pés. Eles estão indo onde nós não podemos ir, mas eles são os nossos pés porque nós somos um só corpo, porque nós somos uma só igreja. Vamos nos lembrar de orar então, sempre, pelo Celso e pela Ellen, que estão nos Estados Unidos, na Jocum, fazendo um trabalho tão bonito, uma ponte com a China, de evangelização e missão por lá. Vamos nos lembrar do Adriano e da Fabiana, que estão na Tailândia, servindo ao Senhor. O pastor Edmar e a Adriana estão na Índia, também a Helena. Vamos lembrar de orar por esses nossos queridos irmãos. A missionária Renata, que agora se dedica ao cuidado do coração dos obreiros aqui no Brasil, na base, pela missão Avante. E o Josué e a Giovana, que estão lá no Peru, evangelizando entre os quechuas, numa missão muito importante, muito difícil. Às vezes até para chegar numa aldeia é difícil. Precisa ter um preparo físico, irmãos. No tempo que eu estive no Chile, eu evangelizava também, em aldeias andinas. No sul do Chile, eram Mapuches. E, olha, às vezes só para chegar já era... Você chega esbaforido. Precisa ter um preparo físico bom para chegar nesses lugares. Então eles estão lá servindo a Deus, se dedicando nessa missão. Também os Gideões Internacionais, essa instituição missionária tão importante, que tem há muitos anos já se dedicado a esse ministério da distribuição dos Novos Testamentos. E quantos frutos maravilhosos esse trabalho já trouxe para o reino de Deus. Vamos nos lembrar de orar também pelos nossos seminaristas, o seminarista Jefferson, que está lá em Campinas, no Seminário Presbiteriano do Sul, a Andréia e a Laura Vitória também. Esse é o último ano de seminário do Jefferson, e ele conseguiu um campo, fechou com o conselho da igreja de Tupã. Igreja de Tupã, que é do presbitério de Araçatuba, se não me engano. É uma cidade próxima aqui, mas é de outro presbitério. Então, o pastor Jefferson, a partir do próximo ano, estará em Tupã, trabalhando com a igreja de lá. O seminarista Paulo, a Adriana e os seus filhinhos também, lembrando de orar pela saúde da Adriana. A Adriana se acidentou pouco tempo atrás, teve de fazer uma cirurgia na perna, está se recuperando. Lembrar de orar pelos nossos seminaristas, por suas famílias. E os nossos obreiros das congregações também. A nossa igreja trabalha em 3 frentes, plantando novas igrejas.
ali no Jardim Panorama, em Álvares Machado, com o reverendo Uriel, a Mari, o Davi e a Sofia. Vamos especialmente lembrar de orar pelo reverendo Uriel. Muito provavelmente está com dengue, está se recuperando, convalescendo. E vamos tomar cuidado também, né, irmãos? Porque muita gente boa com dengue por aí. Então vamos vigiar. A gente está lutando contra o corona, mas outras doenças oportunistas aí vão aparecer, né? Porque a gente está se concentrando tanto no corona e estamos esquecendo da dengue, por exemplo, né? Vamos tomar cuidado também com a dengue. O Gerson, a Idenil, o Gustavo e a Melissa, que estão ali na Zona Sul, a nossa antiga congregação do Jardim Itaipu, agora é Zona Sul. O evangelista Timóteo, a Andressa e a Rebeca, porque a Andressa está grávida, já gestando a pequenina Rebeca. Vamos lembrar de orar pela Andressa e também por sua gestação. Que Deus abençoe, que a Rebeca venha ao mundo com muita saúde, muita alegria, seja motivo de contentamento para todos nós, para a família e para a igreja também. Vamos lembrar de orar pelos ministérios da igreja, pelas sociedades internas, pela liderança da igreja, pelo conselho, junta diaconal, todos os que servem, que trabalham, porque nós precisamos sempre do renovo e do fortalecimento do Senhor. Vamos ter um tempo de oração pessoal, lembrando de colocar a nossa igreja e esses amados também aí nas nossas orações. Depois de um tempinho, 1 ou 2 minutos, vou pedir para o presbítero Sérgio, por favor, nos dirigir a Deus numa oração. Bondoso Deus, eterno Pai, nós te damos graças a Deus por mais uma semana, Deus, que está para se findar, Deus, em que todos os dias dessa semana sentimos a Tua presença junto de nós, Deus. Te agradecemos mais ainda, Deus, porque nesse dia nos trouxeste à Tua casa, Deus, para juntos, ó Deus, aprendermos mais de Ti, ó Deus, para juntos, ó Deus, procurar, ó Deus, estar mais de acordo com a Tua santa e bendita vontade, ó Pai. Queremos Te agradecer pela presença de cada pessoa que aqui está, ó Pai. Esteja incomodando aqueles outros que porventura não estão aqui, ó Deus, que Tu esteja colocando neles o desejo também de estar aqui estudando a Tua palavra, Pai. Ó Pai, queremos colocar diante de Ti os enfermos agora, ó Pai. Lembra da Adriana, ó Deus, que Tu esteja ajudando ela na sua recuperação, ó Pai. Abençoa o Fabiano também, ó Pai. Abençoa o Uriel, ó Deus, que Tu esteja, ó Deus, com ele, ó Deus, fazendo com que breve ele possa estar completamente recuperado, ó Pai. Ó Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e na vida da Tua igreja, ó Pai. Abra agora a nossa mente, nosso coração, ó Deus, possamos entender a Tua palavra, ó Deus, e colocar em prática em nossas vidas, ó Pai. Nós oramos agradecido, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Nós estamos já na reta final do nosso estudo da carta aos Romanos. Vamos abrir então no capítulo 12 de Romanos e vamos estudar esse pequeno trecho, mas que fala muito ao nosso coração. Lembrando que o tema central desse escrito do apóstolo Paulo aos Romanos e a nós é que a justiça pela fé em Jesus Cristo e seu Evangelho é suficiente. A justiça pela fé em Jesus Cristo e seu Evangelho é suficiente para nós. Nós não precisamos
de mais nada. Não precisamos de rituais, não precisamos de tradições, não precisamos de religiões, não precisamos de obras, não precisamos que ninguém mais faça nada por nós. Apenas a obra de Jesus Cristo, que é o Evangelho de Deus, é suficiente. Isso tranquiliza o nosso coração, isso traz uma liberdade imensa para nós, porque tira toda a preocupação acessória e toda a ansiedade advinda do nosso pensamento, da nossa falta de capacidade. De fato, sentir que não podemos fazer nada por nós mesmos é um sentimento maravilhoso, porque, como vimos, é a porta de entrada para essa nova percepção. Aquele que confia em si mesmo, e Paulo usa aqui muitas vezes a figura do judeu, para dizer sobre aquele que confia em si mesmo, por causa de sua condição de judeu, por causa de suas alianças do passado, por causa das tradições, por ter herdado as promessas. Aquele que confia em si mesmo corre seríssimo perigo. Não há nada que possamos fazer por nós mesmos, ou que outro possa fazer por nós. Apenas Jesus Cristo. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E morto, está morto, não pode fazer nada. Morto não faz nada, nem por si e nem pelo outro. Está morto. Do capítulo 1 ao capítulo 11, então, o apóstolo Paulo faz a exposição de sua boa e sã doutrina. Faz a sua exposição. A partir do capítulo 12 até o capítulo 16, ele passa para a exortação, para a prática. Do capítulo 12 ao capítulo 16, então, nós temos a aplicação do que vimos do capítulo 1 ao capítulo 11. Então, é dessa forma que o apóstolo Paulo começa, então, falando sobre como devemos viver depois de ter aprendido os caminhos do Senhor. E ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. São palavras maravilhosas, palavras que nos levam para uma nova dimensão do que é viver como cristão nesse mundo. Ele começa dizendo, então, rogo-vos, exorto. Nós sabemos que a exortação é um encorajamento, é uma palavra forte de inspiração, e é um imperativo. Paulo exorta, Paulo roga, então, que nós vivamos aquilo que conhecemos da parte de Deus. É a forma dele dizer, como Tiago diz, como nosso Senhor Jesus Cristo também diz, que conhecer a teoria de Deus não é suficiente. Usando as palavras de Jesus, aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia, e veio o vento, veio a tempestade, transbordaram os rios e deram com ímpeto contra aquela casa.
que caiu, e foi grande a sua ruína. E Tiago diz: tornai-vos não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Não adianta nada nós ouvirmos domingo após domingo, durante a nossa vida toda, milhares de sermões, estudos e aulas de escola bíblica dominical, porém, não dispormos o nosso coração para viver aquilo que aprendemos. Não vale. A teoria é sagrada, é santa, constrói, edifica. Nós internalizamos e somos lavados por ela, curados por ela. Mas quando nós saímos pelas portas da casa de Deus, ou mesmo pelas portas da nossa própria casa, considerando que os nossos lares também são lugar de aprendizado dos caminhos do Senhor, nós precisamos viver aquilo que aprendemos. Viver. Os reformadores diziam que é melhor praticar um só princípio do que conhecer 1 milhão deles e não praticar nenhum. E eles têm toda a razão. Exorto-vos, rogo-vos a praticar. Ele exorta, ele roga pelas misericórdias do Senhor e dirigindo-se amavelmente a nós e aos romanos, usando essa palavra tão bonita. Irmãos. Nós somos irmãos que a misericórdia de Deus ajuntou. Nós somos a família da fé, a nova família da fé, que a graça de Deus gerou. A misericórdia de Deus nos aproximou. Porque, meus queridos, toda exortação, todo imperativo para viver vida cristã autêntica e com sentido, com propósito, deve ser realizada, deve ser vivida em comunhão. A misericórdia de Deus nos une. Todos nós temos isso em comum. A graça de Jesus Cristo. Portanto, o rogo é lícito. É por essa misericórdia que nos faz irmãos que nós devemos viver nova vida. Vida com propósito, com sentido. E ele diz que apresenteis o vosso corpo por sacrifício. Veja que depois de falar tanto sobre doutrina, depois de expor a sua sã doutrina, o apóstolo Paulo faz um movimento aqui esplêndido, que chama a atenção do leitor. Aqueles que estavam acostumados com a cultura judaica, tinham o costume de levar ao templo um animalzinho para ser sacrificado. Dependendo das posses de cada família, uma família poderia levar até um touro se quisesse. Poderia levar um cordeirinho se quisesse. E os mais humildes poderiam levar até um casal de pombinhas, se quisesse. Mas era uma religião que envolvia o sacrifício. A religião judaica era uma religião de sacrifício, de ofertas de sacrifício. Paulo diz: agora vocês não vão mais até o sacerdote para apresentar o seu sacrifício. E o sacerdote vai pegar o seu sacrifício e vai levar até o altar de Deus. Agora vocês são os sacerdotes. Agora vocês vão pessoalmente apresentar o sacrifício. Mas o sacrifício agora é você. É isso que Paulo está dizendo aqui. Que maravilha. Que metáfora maravilhosa.
E quando ele diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício, ele está dizendo que é muito mais do que apenas pele e osso, muito mais do que apenas a nossa matéria. Pelas palavras do teólogo por excelência, que diz assim: para corpos, ele tem em mente não apenas pele e ossos, mas a totalidade daquilo que somos compostos. Designa mais plenamente tudo o que somos, pois os membros do corpo são instrumentos pelos quais executamos os propósitos. Então, quando Calvino diz isso, ele está dizendo que o próprio Paulo disse que nós deveríamos apresentar os nossos membros como instrumentos de justiça. E nós estudamos isso juntos aqui. O que significa isso? Mas aqui, ele não está dizendo mais que nós devemos apresentar os nossos membros como instrumentos de justiça, mas nós devemos nos apresentar totalmente, completamente, tudo, como sacrifício. Tudo de nós, tudo que somos, nós devemos colocar no altar de Deus. Uma coisa muito interessante para pensarmos é que nunca, dentro do templo de Jerusalém, um sacrifício voltou de dentro do Santo dos Santos. Há apenas um sacrifício que voltou para contar a história. Jesus, mas ele não foi sacrificado no Santo dos Santos, ele foi sacrificado na cruz do Calvário, no Monte da Caveira. Jesus foi o único cordeiro sacrificado que voltou para contar. Nenhum sacrifício volta. Meus amados, essa consagração que fazemos de nós mesmos, tudo de nós, tudo o que somos, tudo, nós sacrificamos no altar de Deus e não voltamos atrás. Não volta. Foi sacrificado, está sacrificado no altar de Deus. Dali do altar, não volta. Não volta. Nós também. Quando lançamos tudo de nós no altar, quando colocamos a totalidade do nosso ser, quando consagramos, sacrificamos corpo, alma e espírito na presença de Deus, no altar de Deus, é para sempre. Não voltamos atrás. Está sacrificado. Não volta atrás. Isso é algo interessante de pensarmos, porque muitas vezes nós nos esquecemos disso, e ao consagrar a Deus tudo, pensamos que podemos pegar de volta alguma coisa, alguma área da nossa vida, alguma tribulação, algum problema. Pode ser que depois de entregar tudo a Deus, nós queiramos ainda pegar de volta. Mas não nos esqueçamos. O sacrifício não volta do altar. Quando nós deixamos tudo, não podemos pegar nada de volta. Está sacrificado ao Senhor. É oferta ao Senhor. É para a glória do Senhor. E o Senhor aceita a oferta, se alegra com ela. E o que é de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, o que é de Deus, pode ter certeza, está em boas mãos. Está em boas mãos. Não peguemos nada de volta. Está tudo sacrificado.
Mas esse sacrifício é adjetivado, tem qualidades. E o apóstolo Paulo fala primeiro que é um sacrifício vivo. Ou seja, procede da nova vida do crente. Esse é o sacrifício que Deus quer. A própria vida. É um sacrifício que tem novas bases. É um sacrifício dinâmico. É um sacrifício que oferecemos nesses moldes. Nos lembremos aqui de que há sacrifício que Deus não aceita. No templo não eram aceitos sacrifícios de animais maculados, de cordeiros com defeitos. Voltando até o início de tudo, Deus não aceitou o sacrifício de Caim. Aceitou o de Abel, mas não o de Caim. E Deus disse que não era por causa do que estava materialmente colocado na pedra, não. Deus disse que era por causa do coração, que é, na mente hebraica, a fonte da vida. Por causa do coração. Então, Deus não vai aceitar sacrifício imperfeito, sacrifício maculado, sacrifício que não vem do coração. Ele aceita sacrifício vivificado, aperfeiçoado e de coração. E quem é que nos aperfeiçoa, que nos torna puros e que nos dá um novo coração para que sejamos aceitáveis no altar de Deus? Quem é? É Jesus Cristo. Portanto, não nos enganemos. Quem vai alheio de Jesus Cristo, quem vai fora de Jesus Cristo para oferecer a Deus a si mesmo, não é aceito. Não é aceito. Doa a quem doer. Somente através de Jesus, alguém vai vivo até o altar de Deus. Do contrário, todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E não é sacrifício morto que Deus quer. É sacrifício vivo. Mas também é santo. Produto da influência, da nova influência do agir do Espírito Santo, que nos remete a um processo em que todos nós estamos, sem exceção. Ao mesmo tempo que nós nos apresentamos como sacrifícios vivos no altar de Deus, por causa da ação de Jesus Cristo, nós também nos apresentamos santos por causa da atuação do Espírito de Deus em nós, que nos leva dia a dia a lutar contra o pecado, a viver nova vida, vida diferente. A diferença daquele que está no processo de santificação é que o pecado, para este, não é mais alegria, mas sim tristeza. Para este, o pecado não é mais um estilo de vida, mas é um acidente triste. Quando o pecado nos causa tristeza, para nós, isso é sinal de que temos o Espírito Santo. Lembre-se disso.
E quando nós pensamos nisso, que o pecado nos causa tristeza agora, imediatamente esse sentimento começa a mudar. E começa a se tornar uma alegria meio estranha. Porque nós começamos a pensar com a mente do Espírito. E a dizer, se o pecado me entristece, é porque o Senhor habita em mim. Se o Senhor habita em mim, então não tem por que eu ficar triste, porque eu tenho a graça por mim. Posso refazer, reconstruir, recomeçar. Estou num processo de santificação. É sacrifício santo ao Senhor. E o sacrifício também é agradável. É agradável primeiro a Deus, porque, meus queridos, nós servimos a um Deus que nos quer bem. Nós não servimos a um Deus que olha para nós, os seres humanos, e tem alegria na sua perdição. Tem alegria na nossa destruição. Nós não servimos a um Deus que tem alegria em ver o ímpio perecendo. Nós servimos sim a um Deus que nos quer bem, que se alegra em nos dar de suas mãos, que quer nos abençoar, que quer ter intimidade conosco, que nos chama, que nos busca para cuidar, que nos ama de forma tão despretensiosa. Ele não precisa de nada de nós, mas ainda assim continua nos amando, vindo até nós. Um Deus que ama ouvir a nossa voz, ama tanto, que não precisa nem ouvir ela saindo audivelmente dos nossos lábios. Ainda a palavra não chegou à nossa boca e Ele já conhece toda, de tanto que ama ouvir a nossa voz, para falar com Ele. Nós servimos a um Deus, nos oferecemos a um Deus que nos quer bem. Que nos quer bem. Não é um Deus que quer nos tolir, que quer nos proibir, que quer tirar a nossa liberdade, que quer manipular, que quer controlar. Quem faz essas coisas é o homem, a religião do homem, a tradição do homem. O nosso Deus nos dá verdadeiro contentamento. O nosso Deus nos dá uma vida tão maravilhosa para viver, uma vida abundante. E Ele nos oferece tanto amor, tanto carinho, tanto cuidado, tanto de Sua presença. E nós nos tornamos pessoas mais agradáveis. Agradável, sacrifício agradável, primeiro a Deus, mas depois também ao próximo. Porque o sacrifício que era oferecido no templo tinha uma destinação misericordiosa muito especial. Primeiro os sacerdotes e os levitas viviam das ofertas de sacrifício que eram levadas ao templo. E também os pobres. Os pobres comiam da mesa do Senhor. O templo também era símbolo de caridade, de misericórdia. Sacrifício agradável também a outros. Porque esse cuidado, essas bênçãos que Deus despende sobre nós, delas, os que estão à nossa volta também se beneficiam. Quem é que não se beneficia de um crente alegre? No trabalho, por exemplo. Que maravilha. Quem é que não se beneficia de um crente que fala com sabedoria? Em casa, na escola. Quem é que não se beneficia de um crente cheio de dons, de talentos? Na igreja. E aonde quer que nós estejamos. É um sacrifício agradável. O sacrifício de nós mesmos. Agrada a Deus e é agradável também aos nossos irmãos. Essa entrega, veja que é uma entrega completa. É uma mudança de vida total.
é a nova vida, é um novo sacrifício. Veja que isso, pelas palavras do apóstolo Paulo, se torna o nosso culto racional. A palavra que aparece lá no original, no grego para nós também, pode ser traduzida como razoável, lógico, consequência. E na carta de Pedro, aparece como culto espiritual, no sentido de que é completo, interior, total. Quando Paulo fala de culto aqui, o que ele tem em mente é essa consagração irrestrita do coração, da mente, da vontade, das palavras, dos atos, do culto que é a vida. Mas quando ele fala racional, ele quer dizer que é a única coisa que nos resta, de fato, quando pensamos no que recebemos de Deus. Pela lógica, pelo racional, o que nos resta fazer depois de receber tamanha graça? Prestar devoção irrestrita, total. É a única consequência lógica ou razoável que podemos prestar, oferecer a Deus. Não nos resta mais nada a fazer, logicamente, racionalmente, como consequência, depois de tudo o que Ele fez para nós. Depois de tudo que Deus fez por nós, depois de tamanha graça, depois de nos dar nova vida de forma tão completa, abundante, o que nos resta? Racionalmente, o que faço agora? Entrego a Ele tudo de mim, tudo que há em mim, tudo que sou, tudo que tenho, é culto ao Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A misericórdia divina e soberana conclama a vida de dedicação plena e compromisso irrestrito. Os sacrifícios de animais não causam esse efeito. Não se requer nada menos que total rendição precedente da gratidão. Palavras do William Hendrickson. Veja que Deus não quer animais. Deus quer vida. A vida. E quando nós pensamos que essa nova vida, esse novo sacrifício, está presente na Escritura Sagrada apenas no Novo Testamento, cabe lembrarmos daquele salmo maravilhoso de Davi. Quando ele diz: sacrifício agradável ao Senhor é um coração contrito e espírito compungido. Que coisa maravilhosa. O que Deus sempre quis, sempre, desde o começo, foi vida, coração, espírito, adoração com alma, com tudo de nós. Aqueles animais eram só uma sombra, aqueles animais eram só um símbolo. Deus nunca quis aquilo como finalidade. Coração contrito e espírito compungido, não desprezarás, ó Deus. Se o Senhor quisesse, se o Senhor se agradasse, se fosse essa a finalidade do Senhor,
sangue dos animais, eu sacrificaria um rebanho todo. Mas não é o que o Senhor quer. Deus não quer o que está no meu bolso. Deus não quer o que está no meu depósito. Deus quer o que está aqui no meu peito. É isso que Ele quer. O que nós podemos dar a um Deus que tem tudo? A alguém que tem tudo, você só dá o que Ele quer, para agradá-lo. É isso que se dá a alguém que tem tudo. Algo para agradá-lo. Agradável a Deus são um coração quebrantado e um espírito compungido. Não o desprezarás, ó Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele vai além. Ele diz não apenas o que é que Deus quer, que é algo maravilhoso. Na verdade, quando nós vivemos essa nova vida desse jeito, nós é que somos os beneficiados, porque temos intimidade com Deus, temos relacionamento com Deus. Mas Ele ainda vai nos ensinar o caminho para vivermos essa nova vida, para vivermos esse culto consequência da nova vida, esse culto racional, dizendo por onde não ir e por onde ir. Mas isso nós veremos na próxima semana, que é o versículo 2 aqui do texto que lemos. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Nós vamos orar pela Meig e Sara, pela Dúnia, que foram apresentadas pelo nosso irmão Célio, pedir pela saúde delas. Vamos nos lembrar de orar pela Sandra, do Éder, pelo Dirceu, irmão do presbítero Sérgio. Vamos lembrar de orar também pelo Carlos. O Carlos é um amigo, um colega de trabalho do Pierre. Ele se acidentou, passou por uma cirurgia e está se recuperando. Alguém mais tem algum pedido de oração que gostaria de fazer? Tá bom. Vamos orar pela Glória, pela viagem da Solange. A Vivi também levantou a mão? Tá. Tiago Silva? Tiago da Silva. A Marlene tem pedido? Graças a Deus. Pequenina, né? 3 aninhos, né? 1 aninho, menos de 2 anos. Foi do rim que ela operou, né, Marlene? Meu Deus. Imagina uma criancinha de 1 aninho, né? De 1 aninho e meio. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Tenha a vida plena, feliz, para sempre. Pequenina Lara. Vamos agradecer por ela também. Vamos nos colocar de pé então, meus irmãos, para orarmos a Deus por esses pedidos. E outros mais que trazemos também no nosso coração. Coloque na presença do Senhor, que está aí dentro no seu ser. Pai, nós queremos de forma especial pedir a Tua misericórdia sobre essas vidas tão preciosas que citamos aqui na Tua presença. Ó Deus,
São tantas pessoas sofrendo, precisando do conforto do Senhor, precisando de uma restauração da saúde. Pai, esteja com a Meig e Sara, cuidando, Senhor Deus, renovando suas forças e restaurando a sua saúde. Pai querido, Tu sabes como essa Tua filha já vem sofrendo. Pedimos que essa medula que agora foi transplantada se acerte, Senhor, converse com o seu próprio corpo. E que ela seja curada, ó Senhor, para a glória do Teu nome, para que possamos agradecer aqui no Teu altar, na Tua casa, a boa mão do Senhor sobre a Meig. Também pedimos pela Dúnia, ó Deus, que está lutando contra o câncer. Estende a Tua mão, Pai, sobre a Tua serva, sobre a Tua filha, e cura, tira essa doença, Pai, erradica, dá vida longa à Tua filha. Pedimos também pela Sandra, Pai querido, que Tu estejas afofando o leito do Dirceu também, e dando, ó Deus, pequenas vitórias por dia, que eles possam derrubar gigantes todo dia, e apresentar melhoras, ó Deus, para que possamos também louvar o Teu nome, por Teu poder e por Tua ação nessas vidas. Pedimos pelo Carlos, Senhor, que fez a cirurgia ontem, que Tu recuperes completamente a saúde desse homem, que ele possa ter vida normal, ó Deus, voltar a trabalhar e cuidar dos seus. Guarda, Senhor Jesus, o Tiago, onde quer que ele esteja. Deus querido, não permitas que ele perca a vista. Coloca a Tua mão, Pai. Socorre o Tiago. Tem misericórdia, Jesus. Se apresenta, visita. Deus amado, e que ele possa ter sabedoria para controlar essa diabetes e viver também vida longa e feliz, vida que Tu nos dás. Protege e guarda a Glória, Senhor, lá em São Paulo, e a viagem que a Solange faz agora para encontrar a sua filha. Coloca os Teus anjos acampados ao redor da Solange, ó Deus, guardando, protegendo, afastando dela o homem mau. E nós Te louvamos e Te agradecemos pela pequena Lara. Ó Deus, Tu és maravilhoso. As Tuas mãos conduziram as mãos dos médicos, e hoje essa pequenina pode brincar, como toda criança deve, brincar, desfrutar a vida, se alegrar com a vida, sem preocupação, num contato, ó Deus, tão próximo contigo, esses coraçõezinhos pequeninos. Dê vida longa e feliz a Larinha, Senhor, e obrigado por Tua obra na vida dela. Recolhe também dos nossos corações, ó Deus, toda angústia, toda tristeza, Tu nos conheces. Pai querido, e lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Tem misericórdia de nós. Aviva a nossa fé, desperta o nosso espírito. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, queridos. Até domingo, se Deus quiser, às 9h30 da manhã na escola dominical. E você que trouxe seu filhinho, sua filhinha, não esqueça de pegá-lo lá embaixo, tá bom? Por favor.